seguinte, a gente, especialmente para vocês que talvez estejam visitando a gente hoje, e para você que vem acompanhando, lembra que a gente tem falado aqui nos domingos sobre uma jornada. Pensa comigo uma coisa, todo domingo, de alguma maneira, eu e você reservamos aqui 30 minutos, que é o tempo que eu gasto aqui à frente, no máximo 40 minutos, e é um tempo muito significativo. E a gente tem chamado esse tempo aqui de uma jornada de formação. Num certo sentido, o que a gente está tendo aqui é, sem dúvida alguma, uma experiência formativa. Mas a gente está fazendo assim, a gente está colocando a lupa, se é que eu posso usar essa expressão, sobre a vida de Jesus, sua agenda, sua percepção e uma série de coisas a respeito da vida dele, porque somos dele seguidores e seguidoras. Agora, a gente fez isso na primeira temporada, são 7 episódios, cada domingo a gente chama de um episódio, e a gente está na segunda temporada. Nesta segunda temporada, a gente entra hoje no episódio 4. Quer saber o que aconteceu nas temporadas anteriores? Faz o seguinte, entra no nosso site, 4 letras, cpbt.com.br, e você vai ter tudo lá. Eu estou escutando uma coisa assim, toda semana, e a pessoa, só que ela é de áudio, e ela diz assim, esse é o episódio, essa semana eu terminei o episódio 11, se você não escutou os episódios anteriores, pare tudo agora, escuta os episódios anteriores, para você entender esse. Eu não diria isso aqui do nosso, mas seria muito importante se você olhasse e entendesse os episódios anteriores. Nesta segunda temporada, o primeiro episódio, e a gente está tem um tema essa segunda temporada, que é quem foi o Deus de Jesus Cristo? E o primeiro episódio chamou-se Imagens. Está lá, dá uma olhada. O segundo episódio foi Paizinho, vai lá e dá uma olhada. O terceiro episódio foi Um Pai Materno, vai lá e dá uma olhada. O episódio de hoje tem uma sigla enigmática, tá bom? E esta sigla enigmática é SDD. E o Éder, com seu humor sempre impagável, disse, se fosse SDS, seria só Deus sabe. Beleza? Se fosse, seria só Deus sabe. E aí eu lancei um formulário, perguntando para as pessoas, você não gostaria de tentar adivinhar o que é SDD? E saíram coisas muito legais. Servos de Deus diariamente, servos de Deus e por aí foi, saúde, dinheiro, doença. Saíram coisas assim muito legais e ótima participação. Eu queria fazer o seguinte, o que você acha que é SDD? Arrisca. Eliseu lembra que todas as vezes que tem silêncio, você é o cara que quebra isso. Só não esquece dessa parada. Arrisca. Seguidores, discípulos de Deus. Olha lá, o Jânio, seguidores, discípulos de Deus. Você sabe qual foi que o Jânio respondeu no formulário? Saudade, não foi, Jânio? SDD. Ah, beleza, ótimo. O que foi, Jânio? Seguidores? Seguidores, discípulos de Deus. Show, é um caminho. Alguém mais? Vocês estão sabendo o que é que preencheu o formulário com saúde, dinheiro saúde, doença e dinheiro, né? SDD. Agora, o que é complicado nisso, Adib, sabe o que é? Que eu não posso fazer a seguinte oração, Deus me dá saúde, mas não me dá doença e manda algum dinheiro. Ou SDD, pode ser, sei lá, se eu seguir a Deus, a Jesus, então eu vou ter saúde, não vai ter nenhuma doença, eu vou ter muito dinheiro. É uma possibilidade, sei lá. Mas quero ouvir mais. Sou discípulo de Deus. É um caminho. Sai dessa dúvida. Fantástico. Sai desta dúvida. Sem dúvida, beleza. Servir a Deus diariamente. Show de bola. Deixa eu ver se eu pesco uma aí, última. Ou será que a gente já esgotou? Pois bem, eu vou lhes explicar o que é que esta sigla
significa. Para isto, eu vou precisar contar demais com a sua atenção. E eu vou tentar me esforçar ao máximo para deixar isso da maneira mais simples, porque é complicado, da maneira mais simples, e eu peço às pessoas que, porventura, saibam do que eu estou falando, me deem o benefício do fato de que eu tenho 30 minutos aqui, uma janela de 30 minutos para me comunicar, e eu preciso simplificar, de uma maneira tal que todos nós entendamos aquilo que SDD possa significar. Para eu te explicar o que significa SDD, eu tenho que começar com uma pequena volta, e eu quero te explicar qual é a diferença de doença para síndrome. Beleza? O que é algo tecnicamente considerado como doença? É uma condição física, neste caso, ou até emocional, é uma condição que você já sabe quais são as causas. As causas já estão definidas, elaboradas, está posto. Por exemplo, gripe é uma doença. Por quê? Porque depois de anos e anos e anos de saber científico, a gente já pode, com toda a convicção, identificar quais são as causas da gripe. Ok até aqui? Isso é doença. O que é síndrome? Eu tive uma lesão no meu braço, que eu passei 8 meses com o braço lesionado, e curiosamente, quando eu fui pesquisar na internet, o braço misteriosamente doía só à noite. Então, na hora de dormir, o braço misteriosamente doía. Você passava a noite doendo. E eu fui olhar, e as pessoas que tinham isso desenvolviam rapidamente depressão, porque o dia no dia seguinte não para. E aí, quando eu fui me consultar com o médico e tal, eu perguntei a ele por que tinha esse sintoma tão misterioso, por que só à noite, se não era psicológico e tal. Ele falou: Eduardo, essa coisa que você tem aí, a medicina até chama isso de entidade. Aí eu falei: está amarrado em nome de entidade. Eu vou para o médico, o sujeito diz, não seria melhor ir para a igreja tal? Entidade. Ele fala: cara, tal, assim, a quantidade de causas que pode ter, a quantidade de variáveis que pode existir, tal, que eu quero te dizer o seguinte, cara, isso é entidade. Eu falei: amigo, eu sou de Jesus, a entidade não cola em mim e tal, coisa do gênero. Agora, só para você ter uma ideia, o que é síndrome? Síndrome é uma condição, a gente vê os sintomas, tá bom? Há uma diferença entre causa e sintoma, não é verdade? Vamos juntos. Qual é o sintoma da gripe? Olhos marejados, isso é sintoma. E se a gente for para as causas, elas estão postas. O que acontece com a síndrome? A síndrome, os sintomas estão claros, mas o que não está claro ainda? As causas. Por isso que a gente até estuda-se, afinal, como se explicar a síndrome de Down, por exemplo? Por isso que tem esse nome, síndrome de Down. Olha que coisa interessante. Entrou para o nosso mundo a sigla AIDS, que na verdade, traduzida para o português, seria SIDA, português e espanhol. O que é SIDA? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Porque hoje, a AIDS ou a SIDA já não pode mais ser considerada uma síndrome, porque as causas já estão muito estabelecidas. Mas ainda se preserva esse nome até por questões históricas. Quando a gente tinha aquela condição, sem a gente saber a causa, então a gente chama de síndrome. Já estou dando uma dica. Qual é SDD? Qual é a primeira palavra? Síndrome. Beleza. Agora, eu vou colocar a segunda. A primeira a gente acertou. A gente vai falar hoje. Segura aí, eu volto. Eis aí. Acho que isso aí a gente sabe as causas e sabe os sintomas, não é verdade? Mas, olha lá, síndrome, está lá. E foi detectada em estudos, em observação. E aqui eu peço licença às pessoas que são craques no assunto. Por exemplo, Elaine. Foi detectado uma coisa chamada síndrome da desconexão. O que é a síndrome da desconexão? Bom, saímos desta dúvida, Eliseu. Síndrome da desconexão. O que é a síndrome da desconexão? Lembra? As causas estão muito evidentes. O que é o problema são os sintomas.
O que é a síndrome da desconexão? Observando o comportamento das pessoas, a ciência da alma, se é que eu posso dizer assim, identificou que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se conectar. Elas têm uma espécie de deficiência de conexão. Por isso, a condição delas pode ser descrita como uma síndrome da desconexão, ou a gente até poderia ir para um outro lado, deficiência de conexão. As pessoas que apresentam esta chamada síndrome da desconexão, elas têm um sintoma em comum, ou alguns sintomas em comum. Primeiro sintoma, são pessoas com uma dificuldade muito grande de confiar nas outras. E por favor, neste momento, não comece a pensar assim, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho isso? Eu sou meio desconfiado, logo eu tenho a síndrome da desconexão. Isso não é tão rápido assim. Mas eu quero te mostrar que desconfiança nas relações tem várias camadas. Essa síndrome, ela é muito própria de pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se conectar, e por conta dessa dificuldade de se conectar, elas desenvolvem uma desconfiança quase que, se não que, patológica. Na ausência de conexão, na ausência da capacidade de me conectar, porque, preste atenção, para haver uma verdadeira conexão entre duas pessoas, tem uma coisa que deve ser banida da relação, porque se esta coisa estiver presente na relação, a conexão vai ficar muito ruim. Se eu tiver medo, se eu tiver medo de falar, se eu tiver medo de me expor, se eu perder a confiança em você e você perde a confiança em mim, a gente começa a ter a nossa conexão abalada. Nas pessoas que demonstraram esta chamada síndrome da desconexão, elas têm uma espécie de desconfiança crônica, não só da outra pessoa, mas uma desconfiança crônica de tudo que lhe cerca. E aí, qual é a maneira que ela se comporta dentro das relações? Ela tem dificuldade de amar. Ela quer controlar a relação. Para ela, a coisa mais importante é o controle. Porque o controle lhe dá a sensação de segurança que o amor parece não dar muitas vezes. Ora, meus caros, esta síndrome da desconexão, ela é síndrome porque a gente sabe das causas, mas a gente não tem clareza dos... a gente sabe dos sintomas e a gente não tem clareza das... A gente sabe dos sintomas. Esta síndrome, ela tem já em estudos alguns sintomas, ou melhor dizendo, algumas causas. A primeira delas, preste atenção, é pessoas que conviveram com sentimentos ambíguos durante a gravidez. Eu explico. Em algum momento, eu e você possamos ter passado por sentimentos ambíguos na gravidez. E o que é um sentimento ambíguo? O sentimento de termos sido desejados ou não desejados na gravidez. E meus caros, posso lhes dizer uma coisa? Fiquem absolutamente tranquilos e tranquilas, porque esta é uma experiência mais comum do que o que a gente pode imaginar. Esse sentimento ambíguo na gravidez pode ser uma das causas da SDD. Segundo, separação repentina dos pais, seja por doença, seja por morte, seja por hospitalização da criança. Essa separação, grava bem o que eu vou dizer, esta separação, seja por que circunstância for, das figuras nutridoras da nossa alma. E aí deixa-me fazer uma pergunta breve. Quem são as principais figuras nutridoras? O que é uma figura nutridora? Aquela que nutre o que pra gente? Aquela que nos dá o quê? Afeto. Aquela que nos dá amor. Quais são as duas figuras mais importantes como figuras centrais nutridoras da nossa vida? Por favor, quais são? Quais são? Pai e mãe. Essas duas figuras nutridoras, elas são fundamentais. A separação repentina do pai, ou da mãe, ou dos pais, pode explicar esta síndrome da desconexão. Mais ainda, abuso físico, emocional ou sexual.
O abuso sexual, ele é gráfico demais, ele é forte demais, em que pese o fato de que, deixe-me só compartilhar de maneira muito rápida uma coisa. Eu sonho um dia que a igreja possa ser um espaço onde a gente discuta de maneira aberta, humana, os grandes dramas da existência. Os grandes dramas, porque isso é drama da existência. Abuso sexual, abuso emocional. Por favor, presta atenção. Como é que eu sei que eu sofro abuso emocional? Como é que eu sei que eu estou dentro de uma relação emocionalmente abusiva? Poxa, isso aqui dá uma série, uma temporada. Eu vou pensar uma coisa. Todas as vezes que você está convivendo com alguém que é extremamente incoerente, por exemplo, essa pessoa, ela te ama de manhã e ela te agride à tarde. Ela é capaz de te dar um abraço no entardecer e amanhã de manhã fazer uma coisa que te fere profundamente. Essa oscilação, ela cria, oscilação profunda, crônica, ela cria uma enorme insegurança das relações. Mas, constantes mudanças. A gente precisa, em algum momento da nossa vida, e essas constantes mudanças podem explicar, as muitas e constantes mudanças podem explicar essa SDD, mas experiências traumáticas advindas, por favor, preste atenção nisso, experiências traumáticas advindas da adoção. Porque o processo legal de adoção, ele está posto, mas o processo emocional é complexo demais. E isso pode ser causa da SDD, mas exposição a álcool ou droga na vida intrauterina. Por fim, pais com baixa inteligência emocional. O que são pais com baixa inteligência emocional? Incapacidade de entender quais são as fronteiras, excesso de autoritarismo, violência verbal, e seja física, incapacidade de dizer meu filho perdão, incapacidade de estabelecer uma relação não baseada em intimidade, mas baseada no medo. Tudo isso é capaz de gerar a síndrome da desconexão. A essa altura, eu tenho absoluta certeza que eu e você estamos nos perguntando o seguinte: o que isso tem a ver com Deus de Jesus Cristo? O que isso tem a ver comigo e com você? E principalmente, o que isso tem a ver com a Bíblia? Vamos juntos. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro conta a primeira e grande história, aliás, conta o início, mas tem uma história extremamente significativa, importante. Desculpa, gente, antes disso, essa síndrome de desconexão, ela afeta o meu cognitivo, porque ela afeta a maneira como eu vejo o mundo, ela afeta o meu emocional, porque ela afeta a maneira como eu me relaciono com as pessoas, e ela afeta a minha visão de Deus, porque afeta como eu me relaciono com Deus, ela afeta a mim mesmo, como eu me relaciono comigo mesmo. Voltando à primeira grande história. Adão e Eva são colocados no jardim. Havia uma árvore da qual eles não deveriam comer. E no jardim, naquilo que é paraíso, aparece uma serpente. E Deus diz para Adão e Eva, como você conhece a história: vocês podem comer de todos os frutos do jardim. Só tem esse que vocês não podem tocar. Eu e você que sabemos que Deus é um ser amoroso, a gente sabe que Deus fez isso por amor a essas pessoas, a Adão e Eva. Aí aparece a serpente. E o que a serpente faz? A serpente coloca em dúvida o amor de Deus. E diz assim: sabe por que Deus, as palavras são minhas, tá? Sabe por que Deus impediu que vocês comessem desta árvore? Porque esta árvore vai lhes dar um conhecimento, e este conhecimento vai ameaçar quem Deus é. Esse Deus quer suprimir a grandeza de vocês. Toque, coma, porque esse Deus que falou isso, ele é inseguro o suficiente para te proibir o teu próprio progresso, a tua própria ascensão, a tua própria autonomia, dentre outras coisas. A serpente coloca em xeque, coloca em dúvida o amor de Deus. Naquele momento, Adão e Eva comem juntos, e, a meu ver, você já reparou quando uma coisa muito ruim acontece, é absolutamente inútil discutir quem é que veio, quem é que fez, eu fui induzido, você me induziu. O fato concreto é que aconteceu. Acontece aquilo, e vocês sabem qual é a interpretação, para mim, fundante, pilar daquele texto para a gente. Aquele texto fala
que toda a humanidade, por favor, preste atenção a isso, toda a humanidade, eu, você, os meus filhos queridos, as pessoas que eu mais amo, as pessoas que eu menos amo, todas as pessoas vivem e nascem dentro disto que se possa chamar da síndrome da desconexão. Em alguma medida, todos nós temos esta síndrome da desconexão. Em alguma medida, alguns mais, outros menos, mas as causas que eu lhes apresentei aqui, e que são importantes, porque a ciência, a psicologia, também é a palavra de Deus, também é inspiração de Deus, também é revelação de Deus, isso tudo, esse saber absurdamente divino, ele tem esse corte psicológico, mas o saber espiritual que o texto bíblico nos diz é que a síndrome da desconexão, ela tem um nome. Você sabe qual é o nome? Pecado original. O pecado original é esse rasgo que se deu dentro de nós. E sabe por que é pecado original? Porque deste pecado descendem todos os outros. Esse pecado original nos, de alguma maneira, afastou de Deus, nos afasta da gente mesmo, nos afasta dos outros. Há uma certa e uma forte desconexão. Todos nós, em alguma medida, vivemos esta síndrome da desconexão. E se você me perguntar, Eduardo ou Badu, o que você acha que é o grande mal da humanidade? Se alguém me perguntar, eu arriscaria uma resposta. Grande. A incapacidade de se conectar plenamente com Deus, por consequência comigo mesmo e por consequência com o outro. Vocês lembram do Cabo Daciolo? Alguém lembra do Cabo Daciolo? Uma figura caricata que apareceu no cenário eleitoral e perguntaram a ele qual era a causa da violência e que política pública ele tinha para apresentar. Qual foi a resposta dele? A causa da violência é falta de amor. Na boa, eu morri de dar risada, porque naquele fórum o que se requer é uma abordagem técnica. Mas o Daciolo, ele bate num ponto extremamente significativo. A causa de tudo quanto você puder chamar de pecado no mundo está nessa desconexão. Está nesta enorme desconexão. E aí, vem Jesus de Nazaré. Quais são as figuras nutridoras que podem resolver o problema de desconexão da nossa vida? Pai e mãe. Vem Jesus de Nazaré. E pela primeira vez na história, chama Deus de Pai. E mais, dá a esse Deus características maravilhosamente maternas. E mais, Jesus reúne os seus discípulos. Posso te dizer uma coisa? Você convive com alguém e essa pessoa impacta a sua vida, essa pessoa muda a sua vida. E você convive geograficamente com essa pessoa. Todas as vezes que essa pessoa sai de perto de você, ou que essa pessoa vai mudar, ela vai sair, você vai sentir absurdamente a ausência daquela pessoa. Sim ou não? A nós pais, os nossos filhos saem de casa e a gente nunca se recupera dessa experiência. Nunca. A gente lida com ela. Mas aí a gente se encontra no final de semana com eles, e aí você tem um almoço ali, mas quando aquele almoço acaba e você de novo os vê sair pela porta de casa, aquele buraco fica lá. Jesus conviveu 3 anos com seus discípulos. E na hora que ele estava indo, na hora que ele iria se afastar fisicamente dos seus discípulos, nesta hora, ele reúne os seus discípulos e diz uma das coisas mais lindas, mais fantásticas, mais incríveis que alguém pode dizer, que um Deus pode dizer para os seus seguidores. Ele diz: não permitirei que vocês fiquem órfãos. Gente, por favor, presta atenção na linguagem de Jesus. É uma linguagem incrivelmente relacional. É uma linguagem que chama a gente o tempo todo para uma relação paterno-materna.
incrivelmente. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. E mais, eu estou colocando as reticências ali porque eu pensei as frases para que a gente pudesse pegar a mensagem central. Não permitirei que vocês fiquem órfãos, porque apesar de morrer, porque era isso que ele queria dizer, eu estou vivo. E mais, sem sombra de dúvida, eu estou em meu Pai. E vocês estão em mim. E eu estou em você. Sabe aquela muro que a gente passa na rua e tem assim, ou aquele outdoor antigo que a gente via, ou aquele folheto que a gente recebia ali no Largo da Carioca, e tinha assim só uma frase, só Jesus salva. Alguém lembra disso? Eu quero dizer um negócio para vocês, só Jesus salva, porque a salvação é eliminar a síndrome da desconexão. Eu me reconecto com meu Pai, a quem, por causa da liberdade, da graça que Ele me dá, eu me sinto inteiramente à vontade de também chamar de mãe. Eu estou no Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Há uma mistura, e à medida que eu estou em vocês, estou com vocês, essa desconexão vai desaparecendo gradativamente da sua vida. E não bastasse isso, gente. Olha a beleza do texto bíblico, não bastasse isso. Inspirado pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo viria dizer uma das coisas mais lindas. Nesse sentido, a Bíblia que a gente usa não favorece, eu até prefiro a versão antiga, que a versão antiga não, a outra versão, ela dizia o seguinte: e o Espírito de Deus, em contato com o nosso espírito, nos leva a chamar Deus de Abba Pai. Sabe o que é isso? Olha lá, o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade, e sabemos quem Ele é, e sabemos quem somos, pais e filhos. Gente, Jesus e o seu Deus são o único remédio possível para essa síndrome de desconexão, que é mais do que uma condição emocional, é sobretudo uma condição espiritual. E aqui agora, queria te dizer a mim e a você, a razão pela qual esta igreja existe, a razão pela qual eu e você existimos, dentre muitas, é a gente anunciar ao mundo que essa desconexão, ela acabou por aquele que é capaz de nos reconectar com o Pai que sabe ser mãe, conosco mesmo e com o mundo ao nosso redor. Eu já não preciso mais, embora vá experienciar isso, mas agora eu tenho onde me apoiar. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu quero terminar isso, queria fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço aqui, e eu explico. Só quero te dizer uma coisa. Eu tenho absoluta convicção do que eu vou lhes dizer, eu só não tenho palavras para descrever. Mas ao longo de toda a nossa vida, minha e a sua, quantas vezes a gente não já ouviu a palavra conversão? Eu me converti. Eu posso dizer um negócio para vocês? Por graça de Deus, eu tenho orgulho de dizer que eu me converti. Mas o que é isso? Lá atrás, eu dizia que eu me converti porque eu não escutava a música do mundo. Roberto Carlos era a música do mundo. Na minha perspectiva, eu não deveria escutar porque é ruim. Ai, desculpa. E aí, é o seguinte, mas a grande conversão da vida, esta experiência profunda de transformação da vida que vai acontecendo todo dia na nossa existência, ela está ali.
e sentindo o Espírito de Jesus dentro de mim. E esse Espírito vai me dizendo, eu não estou órfão. Eu posso dizer, paizinho, paizinho, paizinho. E conectado com Deus, conectado comigo, tudo faz conexão, se faz conexão ao meu redor. Eu queria fazer, por mais que eu não goste da palavra, eu queria fazer um apelo nesta manhã. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. E mais, eu quero te dizer uma coisa. Se você teve uma experiência negativa, e aí é que está o problema das imagens, com o seu pai ou com sua mãe, posso dizer uma coisa? Esse Deus paterno, materno, ele está para além do pai e da mãe que eu e você tivemos. Ou se a gente teve essas figuras nutridoras e elas nos ajudam a entender a face paterno-materna de Deus, maravilha, maravilha. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É que seja qual for a tua desconexão, eu creio do fundo do coração, não de maneira instantânea, com a oração do pastor, tudo mudou, mas eu creio do fundo do coração de que este é um momento onde uma história pode ser reescrita. Eu creio do fundo do coração de que a ação sobrenatural do Espírito de Jesus, que nos reconecta com o Pai, que sabe ser mãe, ela é restauradora, ela é transformadora, e isso, eu posso dizer um negócio para vocês, a ciência não explica, a física não explica, isso é a dimensão espiritual da caminhada com Jesus, aquele que é a nossa grande referência para existir. E mais, neste apelo, eu não queria te dar a opção de ficar aí. Eu queria te pedir que viesse aqui à frente. Que você saísse do teu lugar. Todos. E se você não quiser sair, eu tenho um choque aí na sua cadeira, que vai dar um choque, você vai ter que levantar. E aí você diz, mas não vai ter lugar aqui na frente, não tem problema. Todo mundo fica por aqui, a gente enche os corredores, mas a ideia é, eu estou saindo do lugar. E gente, posso dizer um negócio para vocês? Fundo do meu coração. Porque assim a Bíblia diz, quando a gente se reúne, porque Jesus disse, quando existirem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas você sabe o que é que ali eu estarei? O Pai materno estará ali. Meu querido e minha querida, que a gente saia do nosso lugar, venha aqui à frente, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha aqui à frente. Seja qual for a tua desconexão, 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 Ele é capaz de reconstruir. Jesus é capaz de reconstruir, eliminar e trocar o SDD pelo SCP, Síndrome da Conexão Plena. Jesus querido, muito obrigado, porque a vida não é só aquilo que a gente vê. Muito obrigado, porque a vida não é só aquilo que a gente toca. Muito obrigado, porque a realidade não pode ser definida apenas em termos pura e essencialmente materiais. Muito obrigado, Senhor, porque a gente está dentro de algo muito maior do que cada um de nós. E muito obrigado, Jesus, porque você teve a sensibilidade de garantir a gente que nós não ficaríamos órfãos. Se a nossa experiência paterno-materna nesta história não foi a melhor, muito obrigado porque você se apresenta como esta figura nutridora. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado porque isso não é só uma questão de imagem, é real. Você é o nosso Pai que sabe ser a nossa mãe. Muito obrigado. Ó Espírito Santo, vai desenhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa história, dentro de nós, essa coisa inexplicável que a gente chama de nosso espírito.
Muito obrigado, porque o que a gente ouviu hoje aqui pela manhã não é que o Senhor entra em contato com o nosso corpo, o Senhor faz contato com o nosso espírito, essa dimensão mais profunda e determinante do nosso ser, e nos diz: você pode me chamar de Abba, Pai. Obrigado. Jesus, que a nossa espiritualidade, a nossa conexão contigo, nos ajude a ser pessoas que se conectam, a gente que está nesse mundo, para dizer: nós somos pessoas salvas, porque conectadas com Deus paterno, materno. Querido e querida, por favor, queria te pedir uma coisa. Levanta uma das tuas mãos, só uma das tuas mãos. Talvez a pessoa, você esteja tão próximo da pessoa que está aí à tua frente. Esse levantar de mãos aqui, eu sequer oro pelo Brasil. Eu quero orar por toda essa nossa vizinhança. Eu quero orar pelo bairro que a gente está. Só ficar aqui no bairro que a gente está, nas suas adjacências, na cidade que a gente está. Jesus, por favor, que a beleza e a mensagem da tua conexão se faça ecoar nessa cidade. Que as pessoas enxerguem que há esperança para essa desconexão, que elas não sabem nem dizer o nome, mas que em ti a gente encontra saída, segurança, salvação. Meu querido e minha querida, eu faço essa oração totalmente baseado no nome de Jesus, pois que outro nome você poderia estabelecer a tua vida. Dê um abraço da pessoa que está do teu lado e diz: e Ele não nos deixou órfãos. Volta para